Quanto melhor você fica, mais estranho alguns dos seus amigos vão começar a agir. E não é porque você mudou, é porque eles não querem que você mude. Se você desconfia que isso está acontecendo com você, pode ser que você esteja certo. Agora, quanto mais cedo você perceber isso, menos você vai sofrer as consequências, menos isso irá te destruir. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 sinais claros de amigos tóxicos e como perceber se as pessoas ao seu redor estão tentando te puxar para baixo. Eu lembro uma vez quando eu fui numa balada com um amigo meu, isso já faz alguns anos já, mas era uma balada aqui na minha cidade, era uma balada de rock. Estava no intervalo de banda, sabe quando a banda para descansar e fica só tocando música ambiente? Então estava nesse cenário. E eu estava na pista enquanto o meu amigo bêbado, ele estava lá no bar bebendo. Então eu estava na pista sozinho, quando de repente eu comecei a puxar papo com uma menina na pista. Agora, não era só qualquer menina que estava na balada. Eu posso dizer que era a menina mais linda da noite. Então nessa noite a sorte sorriu para mim. Eu estava conseguindo conversar com essa menina e estava dando muito certo. A gente estava começando a conversar, de repente a gente estava começando a ficar abraçados. Sabe quando você vai dançar forró com a menina? Enfim, os nossos rostos estavam começando a ficar colados. E assim, eu comecei a notar em minha volta que as pessoas começaram a olhar para ver de fato se eu ia conseguir beijar essa menina. Então eu estava lá conversando com a menina e as coisas estavam esquentando e estava tudo quase dando certo. Só que do nada, de repente, no meio de tudo isso, de repente o meu amigo chega onde a gente está e ele interrompe a nossa conversa. Ele vê que a gente está junto ali e ele entra no meio e ele consegue quebrar o clima, porque do nada ele começa a gritar com a menina. Ele começa a xingar a menina. Sem motivo nenhum, sem contexto nenhum, simplesmente começa a olhar para a menina e começa a xingar ela de várias coisas. Aquelas coisas que você já imagina. Então você imagina a cena. Eu e a menina ali chocados, ele bebaço, gritando, xingando a menina sem entender nada do que está acontecendo. E agora as amigas delas estão vindo socorrer ela. Então elas vêm e começam a puxar ela para um canto mais seguro. E como elas não me conhecem, elas acham que eu estou do lado do meu amigo. E nessa hora eu não estava entendendo nada. Eu não entendia o que o meu amigo estava fazendo e eu não entendia porque isso estava acontecendo. E as pessoas que estavam em volta, olhando tudo isso, eu acho que também não entenderam nada do que aconteceu. E é claro que eu fui tirar satisfação com o meu amigo. E ele começou a falar mal da menina, que a menina era chata, que não sei o quê. Enfim, foi isso e a gente foi para casa. E obviamente eu perdi uma oportunidade, mas agora, olhando para trás, fica muito evidente o que estava acontecendo ali. O meu amigo, ele não queria me ajudar. Ele não aceitava que eu estava me dando bem. Em outras palavras, ele tinha inveja da minha evolução. Foi ali que eu comecei a perceber uma coisa muito perigosa, que tem gente do seu lado que está ali a qualquer momento para te sabotar as suas conquistas. E essas pessoas não querem te ver evoluir. E isso é mais comum do que você imagina. Mas, por outro lado, isso não é tão óbvio. Eles não chegam na sua cara e te falam que isso está incomodando eles. Eles querem te sabotar, mas é de uma forma bem sutil, quase invisível. E é por isso que você tem que prestar atenção nos sinais. Sinais claros que alguém na sua roda está para te trair ou para te derrubar. É como se fosse o Judas da história de Cristo. E se não for um, podem ser todos que estão tentando te puxar para baixo. E o primeiro sinal disso é justamente a frustração e a sabotagem disfarçada. Eles te zoam sempre quando você está melhorando. Esse sinal é o mais difícil de perceber porque às vezes parece uma brincadeira, mas não é no fundo. Toda vez que você tenta melhorar a sua vida, por exemplo, se você treina numa academia e você começa a melhorar o seu físico e eles estão ficando para trás, ou de repente você começa a subir na vida, você começa a ganhar mais dinheiro, ou por último, se você começar a ter mais sucesso com as mulheres. É nessas horas que os seus amigos tentam te colocar de volta no seu lugar. Eles começam a fazer comentários que te menosprezam, aqueles comentários que tentam sabotar o seu sucesso. E repara uma coisa, isso nunca acontece quando você está lá embaixo, no fundo do poço. Porque quando você está lá, você não está incomodando ninguém. Eles até estendem o braço para te ajudar, porque assim eles se sentem superiores. Mas quando você começa a ultrapassar um patamar
em que eles se sentem desconfortáveis, é aí que eles começam a tentar se igualar a você. Mas não é eles se esforçando para tentar melhorar a vida deles, e sim eles te puxando para baixo para você voltar para onde vocês estavam. Por exemplo, eu lembro muito claramente que quando eu parei de fumar tabaco, quando eu parei de fumar cigarro, os meus amigos já estavam sabendo. Isso já tinham passado alguns meses. Mas quando a gente se reunia e os meus amigos fumantes iam fumar, eles continuavam a me oferecer cigarro. De vez em quando até aparecia aquele comentário: ah, pega um só, não vai fazer mal a ninguém. E não só isso, mas tem um conto que você deve conhecer que retrata bem essa situação. O conto se chama Caranguejos no Balde. Diz a lenda que se você for para a Tailândia e se você for em alguma cidade portuária, sempre vai existir um mercadão com frutos do mar. E se você for nesse mercadão, é comum você dar de cara com um balde no chão com um monte de caranguejo vivo dentro do balde. E vira e mexe, algum turista passa e pergunta pro dono: ah, mas se você deixar os caranguejos largados no balde, eles não vão escapar? E o dono sempre é obrigado a responder de volta ao turista: não, eles não vão escapar, porque toda vez que um deles tenta escapar, os outros simplesmente pegam e puxam ele de volta para baixo. Portanto, tome cuidado com esse sinal. Geralmente, você vai perceber a frustração no rosto dos seus amigos. E logo em seguida, vem as tentativas de sabotar o seu sucesso e destruir tudo que você está construindo. O segundo sinal de hoje é: eles somem quando você melhora. Esse é um sinal que também não fica muito claro, mas acontece. Enquanto você era um perdido nessa vida, todos os amigos estavam lá. Eles não se importavam em ter você por perto porque você não era uma ameaça. Mas agora que você está evoluindo, você começa a incomodar o bem-estar deles, porque a sua evolução mostra o quanto eles não estão fazendo porra nenhuma da vida. E você conhece as pessoas comuns. Em vez de tentarem melhorarem suas vidas, eles sentam e xingam tudo em sua volta, menosprezam tudo para eles se sentirem melhores. E quando você começa a evoluir, isso ataca a autoestima deles. Então o que eles fazem? Além de tentar menosprezar o seu sucesso, como a gente conversou aqui, eles somem também, porque eles não querem estar presente para essa cena que está incomodando muito o ego deles. E você não está lá mais para compartilhar essa mediocridade que é a vida deles. E quando você perceber isso já aconteceu. Infelizmente, você terá que ver se você quer continuar com eles na sua vida, ou pelo menos uma parte ativa da sua vida. E isso nos leva ao último sinal de hoje. Não só eles menosprezam o seu sucesso, mas eles fazem de tudo para você voltar a ser o velho você. E eles fazem isso de uma forma bem inofensiva. E é um sinal que não é tão intencional, mas no fundo fica bem evidente que a sua evolução está incomodando. Quantas vezes você já não ouviu aquela frase dos seus amigos falando: cara, você está sumido, sendo que você não saiu do lugar, você está sempre aqui. É eles que sumiram e agora estão te acusando. Porque a pessoa que fala que você sumiu sempre se sente superior. E não só isso, assim como eu citei no exemplo do cigarro, eles tentam trazer você de volta aos velhos hábitos. Quando você quer treinar, eles querem te chamar para beber. Quando você quer estudar uma coisa, quando você quer evoluir nos seus negócios, eles querem te chamar para jogar videogame. Eles até têm a força de vontade de crescer, mas eles não têm a resiliência para crescer. E por outro lado, como eles não crescem, eles não querem que você cresça também. E eles podem dizer que estão com saudades e tudo mais, mas no fundo eles estão com saudades do velho você. Aqueles que eles se sentiam confortáveis em ter por perto, porque você não era uma ameaça. Você era o bobão que fazia eles se sentirem bem, porque eles estavam acima de você. Mas agora, como você está se superando em todas as áreas, eles não estão acreditando que tudo isso é possível. E o pior, que eles não conseguem esses resultados que você está obtendo, porque você resolveu dar um jeito na sua vida. E a verdade é bem difícil, mas é essa. Às vezes, algumas pessoas a gente tem que deixar para trás. Mesmo que você goste deles, mesmo que você tenha história com eles, nem todo mundo foi feito para estar no final do seu filme. Escolher os seus amigos é escolher o seu futuro. Ou eles te puxam para cima, ou eles te puxam para baixo. Infelizmente, o meio termo dificilmente existe. E às vezes
É muito melhor ficar sozinho do que mal acompanhado.